Por que que os donos de oficina que nos acompanham, eles, em sua maioria, acreditam que precisam atender mais carros para poder faturar mais e não ao contrário? Muito bem, William. Então vamos lá, né? Partindo aí desse start que você deu, fundamental, meu, muito importante. E me fez lembrar aqui uma certa feita, isso aconteceu esse ano. Eu tive dentro de uma oficina que eu fui visitar ali no Paraná, né? E aí o que que aconteceu? Essa oficina, eles tinham um consultor, né? Um consultor ali financeiro, do qual estava auxiliando o dono da oficina para poder organizar os números. Olha só. E aí o que que aconteceu? Como eu tive lá para olhar justamente fazer um pouco do que a gente vai falar aqui, né, na manhã de hoje, quando o consultor chegou, a gente abriu os números e ele falou, né? Ele mostrou lá o que que ele organizou e tal, comentou comigo, e eu comentei com ele. Eu falei, agora o dono da oficina está querendo aumentar o prolabore dele. O que que ele tem que fazer? Eu vi que você já ajudou ele a ajustar os números e tudo mais. O que é necessário aí para fazer? Ele foi na lógica, né, William? Eu fiquei assim meio que admirado, porque deu para ver que era uma pessoa que tinha uma empresa já até consolidada ali na região de consultoria. Ele falou, meu, ele tá, vamos supor aí, ele tá atendendo 250 carros no mês, ele vai ter que atender 300, que aí aumenta, né, o faturamento, ele consegue tirar mais ali do prolabore dele. Eu falei, mas o dono da oficina já está ficando altamente estressado com a quantidade de carros que ele está atendendo. Se ele aumentar, não vai aumentar mais a dor de cabeça? Não tem alguma coisa que, de uma certa forma, a gente pode mudar e que você, como um consultor, pode trazer de ideia para a gente melhorar isso daí? Ele falou, a única coisa que me vem na cabeça é essa. Então, você viu que a introdução que você deu, né, é a lógica. Ah, quer ganhar mais? Trabalha mais, corre mais, né? Fica igual um doido, se desespera, tipo, ganha mais dinheiro, depois você vai ter que gastar com a saúde. A tendência, né, de uma certa forma seria essa, mas o caminho não é esse, William. O caminho é justamente o que você falou e foi perfeita a colocação. É o trabalho inteligente, né? Por exemplo, é a mesma coisa. Se você vai fazer um diagnóstico num veículo, né? Se você tiver um processo de diagnóstico, fica muito mais fácil do que você saindo pulando igual louco. Por exemplo, num processo de diagnóstico, um dos primeiros tópicos ali que você tem que analisar é fazer por exemplo, eu digo um teste de injeção no caso, né? Um dos primeiros tópicos que você tem que olhar lá é fazer o teste de bateria, né? Aí, por exemplo, você pula o teste de bateria. Aí você começa a fazer um monte de teste, você não acha. Aí lá no final, lá, depois que esgotou todas as possibilidades, aí você vai voltar para fazer o teste da bateria e a bateria está com defeito, causando um problema no sistema de injeção. E aí todo aquele tempo que você, né? Todo aquele tempo que você, de uma certa forma, investiu, ele foi gasto, não foi investido, para você descobrir que era a bateria que ali é um básico. Se pular a etapa, William, deixa eu só posicionar aqui. Se pular a etapa do que precisa ser feito, dificilmente o que vai acontecer? Você vai gastar tempo e às vezes não vai ter a produtividade suficiente para que você possa, de uma certa forma, desenvolver. Então, o trabalho inteligente, o dono da oficina ele vai ter que começar justamente a fazer isso, a entender que assim existem outras formas de você simplesmente ter uma melhora de produtividade, uma melhora de lucro, né, no faturamento da sua oficina. Basta, né, o quê? Começar a ter uma atitude diferente do que vinha tendo, né, e fazer o que precisa ser feito para poder ter uma performance melhor.